Declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do dia 27/5. Solicito o secretário que faça a chamada. Luiz Fernando Paulino. Presente. João Batista Ribeiro Filho, presente. Paulo Elias da Silva. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Carlos Mateus Gomes Garcês. Presente. Adalberto Rodrigues da Silva. Presente. Cássia Maria Metala, justificado com a presidência. Luiz Gustavo Silva Ribeiro. Faltou, ausente. Silvio José Bueno. Presente. Solicito a secretária que faça a leitura. Projeto de Lei Legislativo 7 de 2019, que a emenda dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, relativamente à remuneração dos servidores do quadro administrativo da Câmara Municipal e da outras providências, assim como o projeto de Lei Legislativo 8, que dispõe sobre a aplicação das disposições constantes do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, relativamente à remuneração dos agentes políticos da Câmara Municipal. Sendo o teor o mesmo, vou fazer a leitura dos dois de uma vez, presidente. Parecer unificado da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. O presente projeto de lei trata de revisão geral anual aos servidores, no caso, vereadores também, do quadro administrativo da Câmara Municipal, obedecendo ao estabelecido no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O período deve ser anual, ou seja, 12 meses, o que é respeitado pelo presente projeto. Não vislumbramos, no texto do presente projeto, qualquer óbice que o leve à rejeição. Para aprovação do presente projeto de lei, o quórum é de maioria simples, devendo ser submetido a 2 discussões. Sendo assim, diante do exposto, meu voto é favorável pela tramitação do projeto, eis que não vislumbramos óbices de ordem legal em seu texto, salvo melhor juízo. Sala das sessões, 27 de maio de 2018, Comissão Permanente de Justiça e Redação. Nos termos do parecer supra, ausente impedimentos de ordem legal, meu voto é favorável pela tramitação do projeto na forma que se apresenta. Silvio José Bueno, relator. Nos termos do parecer do nobre relator que adotamos, somos favoráveis pela tramitação do presente projeto. Sala das sessões, data supra. Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente. Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice a regular tramitação do presente projeto de lei, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator. Nos termos do parecer do nobre relator que adotamos, somos favoráveis pela tramitação do projeto. Sala das sessões, data supra. Silvio José Bueno, presidente. Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Parecer ao projeto de lei legislativo 7 e 8. Relatório. Trata-se dos projetos de lei de autoria da mesa da Câmara, onde visam a aplicação da atualização monetária aos servidores do quadro administrativo e dos agentes políticos da Câmara, de acordo com o índice IGPM. Fundamentação. Os respeitáveis projetos de lei, no nosso entendimento, não encontram óbice constitucional e legal para o seu prosseguimento. A revisão geral anual da remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal poderá ser realizada por meio de lei de iniciativa do Poder Legislativo. A Carta Magna assegura, em seu artigo 37, inciso 10, a revisão geral da remuneração e do subsídio dos servidores públicos e agentes políticos. Assim, os servidores municipais do Poder Legislativo e seus agentes políticos terão direito à referida revisão. A iniciativa para elaboração do projeto de lei, dispondo sobre a fixação da remuneração e sobre a revisão geral anual dos servidores do Poder Legislativo e de seus agentes políticos, é da Câmara Municipal, conforme disciplina o artigo 16, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Segundo a doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro e de Norá Adelaide Mussetti Grotti, o objetivo da revisão geral anual é atualizar as remunerações de modo, abre aspas, a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, fecha aspas. Ressaltando-se que, se assim não fosse, inexistiria razão para tomar obrigatória a sua concessão anual no mesmo índice e na mesma data. Assim sendo, não verifico nenhum vício de inconstitucionalidade e entendo que os presentes projetos de lei atendem aos dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria. Sendo assim, os projetos de lei estão em condições de serem votados pelos nobres vereadores. Verifica-se que foram eleitos os expedientes legislativos corretos, bem como observadas as competências para suas iniciativas. Ressalta-se que
Os quórums das deliberações dos projetos em questão são maioria simples dos membros da Câmara. Neste sentido, por tudo quanto exposto, opinamos favoravelmente a tramitação, discussão e votação das proposições ora examinadas ante a legalidade e constitucionalidade. Posto isso, e tendo em vista tudo o acima exposto, entendo que os projetos de lei poderão prosseguir. Salienta-se que as propostas devem ser submetidas a apreciações das comissões permanentes de Justiça e Redação, de acordo com o artigo 79 do Regimento Interno da Câmara, e Finanças e Orçamento, sem prejuízo das atuações das demais comissões. Sem mais para o momento, esse é o nosso entendimento. A análise da autoridade competente, que luz 24 de maio de 2019, Aristóteles de Campos Barros. Primeira discussão e votação do projeto de lei 7. Primeira discussão. Eu acho que é a lei, né? A gente está seguindo aqui o que a lei manda. Então, estou de pleno acordo. Em primeira votação, Tucci. Sim. Dalberto. Sim. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Sr. Paulo. Sim. Paula. Sim. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei legislativo 8 de 2019. Em primeira discussão. Em primeira votação, Sr. Paulo. Sim. Paula. Dominique. Sim. Silvio. Sim. Dalberto. Sim. Tucci. Sim. Aprovado. Leitura do parecer do projeto de lei legislativo 9 de 2019, que altera a Lei 810 de 2017 e dá outras providências. Trata-se do presente projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera a Lei 810 de 2017 e dá outras providências. O presente projeto encontra respaldo no artigo 32, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. Cabe salientar que, conforme justificativa apresentada no presente projeto de lei, ficou demonstrada a sua necessidade. As comissões supracitadas, após analisado o presente projeto de lei, verificou-se que o mesmo não possui vícios, estando dentro das formalidades legais e não impede sua tramitação. Diante do exposto, nada impede que seja o presente projeto discutido e, após aprovado, eis que não vislumbramos, óbice de ordem legal, a sua aprovação. É o parecer, salvo melhor juízo. Nos termos do parecer supra, ausente impedimentos de ordem legal, a sua aprovação, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Comissão de Justiça e Redação, relator Silvio Zé Bueno, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nos termos do parecer supra, no âmbito de competência dessa comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de lei, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator, Silvio Zé Bueno, presidente, Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de autoria da mesa da Câmara, onde visa a diminuição do percentual concedido aos servidores efetivos que forem designados às funções de encarregado de compra, de 25% para 20%, calculado sobre seus vencimentos básicos. Fundamentação. O respeitável projeto de lei, no nosso entendimento, não encontra óbice constitucional e legal para o seu prosseguimento. Importante informar que as gratificações no âmbito da Câmara Municipal de Queluz são concedidas aos funcionários dessa Casa de Leis que executam atividades e funções que vão além das designadas em seus cargos. Referido projeto visa a alteração do artigo 1º da Lei 810 para diminuir o valor da gratificação concedida a quem exerce ou venha a exercer a função de encarregado de compras para 20%. Calculado sobre os seus vencimentos básicos. Essa alteração na lei encontra amparo no princípio da igualdade, já que são previstas gratificações na base de 20% dos vencimentos básicos àqueles que exercem ou venham a exercer as funções dos membros da Comissão de Controle Interno, Comissão de Licitação e Controle Interno e Apoio, do Pregão e Apoio, bem como visa a economia dos cofres públicos. Observa-se que foi eleito o expediente legislativo correto, bem como observada a competência de iniciativa do projeto de lei. Assim sendo, não verifico nenhum vício de inconstitucionalidade e entendo que o presente projeto de lei atende aos dispositivos normativos que regulamentam esse tipo de matéria. Sendo assim, o projeto de lei está em condições de ser votado pelos nobres vereadores. Ressalta-se que o quórum das deliberações do projeto em questão é a maioria simples nos membros da Câmara. Neste sentido, por tudo quanto exposto, opinamos favoravelmente à tramitação, discussão e votação da propositura ora examinada ante a legalidade e constitucionalidade. Posto isso, e tendo em vista todo o acima exposto, entendo que o presente projeto poderá prosseguir. Salienta-se que a propositura deve ser submetida à apreciação da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Sem mais para o momento, este é o nosso entendimento, a análise da autoridade competente, 24 de maio de 2019, Aristóteles de Campos Barros.
Primeira discussão e votação. Primeira discussão. Primeira votação. Tucci. Sim. Dalberto. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Paula. Seu Paulo. Sim. Aprovado. Parecer unificado da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação ao projeto de Lei 3, de autoria da mesa, que cria e regulamenta no âmbito da Câmara Municipal, Diretoria de Patrimônio e dá outras providências. O projeto de resolução em tela tem por finalidade criar e regulamentar na Câmara Municipal de Queluz a Diretoria Patrimonial. O presente projeto visa cumprir a exigência prevista na portaria STN 406, de 20 de junho de 2011, bem como a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Sendo assim, considerando que o presente projeto de resolução se faz necessário diante da justificativa em anexo, essa comissão, em observância ao artigo 174 do Regimento Interno, apresenta seu parecer favorável pela tramitação do presente projeto de resolução. Sala das Sessões, 27 de maio de 2019, Comissão Permanente de Justiça e Redação, Silvio José Bueno, relator, Carlos Mateus Gomes Garcês, presidente, Cássia Maria Nemetala, membro. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, nos termos do parecer supra e no âmbito de competência dessa comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do projeto de resolução, portanto, meu voto é favorável na forma que se apresenta. Carlos Mateus Gomes Garcês, relator. Silvio José Bueno, presidente. Adalberto Rodrigues da Silva, membro. Parecer jurídico. Relatório. Trata-se de projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, onde cria e regulamenta a diretoria patrimonial desta Casa de Leis. O projeto visa gerir os bens móveis e imóveis, bem como um maior aprofundamento sobre a gestão dos bens voltados ao registro e controle físico e funcional. É a síntese do necessário. Fundamentação. O respeitável projeto de resolução, no nosso entendimento, salvo melhor juízo, não encontra óbice constitucional e legal para o seu prosseguimento. O projeto versa sobre matéria de competência interna da Câmara Municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 67, inciso 2 da Lei Orgânica e o 188 do Regimento Interno. O princípio constitucional da legalidade na administração pública dispõe que a administração só pode realizar atos ou medidas que a lei ordena fazer. Nesse sentido, é forçoso dizer que o instrumento jurídico adequado para legislar sobre o tema está correto. Isso é, a resolução, pois se destina a regular matéria de administração interna da Câmara Municipal, utilizando os ensinamentos de Eli Lopes Meireles. Resolução é a deliberação do plenário sobre a matéria de sua exclusiva competência, de interesse interno da Câmara, promulgada por seu presidente. Não é lei, nem simples ato administrativo, é deliberação político-administrativa. Não há objeções a serem feitas em razão da constitucionalidade ou legalidade do projeto. Dessa forma, a proposição apresentada a esta Casa de Leis e ora encaminhada para análise deste órgão jurídico apresenta boa contextuação e se mostra clara e objetiva de modo a permitir o prosseguimento de sua análise. Portanto, o entendimento de que não há óbice jurídico ao presente projeto, cabendo apreciação do mérito da matéria aos nobres edis para sua aprovação ou reprovação. Após devidamente instruído com o parecer da comissão, na forma regimental, o projeto deverá ser incluído na ordem do dia para ser apreciado. Ressalta-se que, caso aprovada, a resolução não está sujeita à sanção do prefeito e sua promulgação compete ao presidente da Câmara nos termos do parágrafo 1º do artigo 188 do Regimento Interno desta Casa. Nesse sentido, por tudo quanto exposto, opino favoravelmente a tramitação, discussão e votação da proposição ora examinada, ante a legalidade e constitucionalidade. Contudo, cabe explicar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar a presente proposta e manifestar-se sobre o mérito. Conclusão. Posto isso e tendo em vista todo o acima exposto, entendo que a presente projeto de resolução poderá prosseguir. Salienta-se que a proposta deve ser submetida à apreciação da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, sem prejuízo das atuações das demais comissões. Sem mais para o momento, este é o nosso entendimento. A análise da autoridade competente, Queluz, 24 de maio de 2019, Aristóteles de Campos Barros. Discussão e votação única, presidente. Em discussão única. Silvio? Sim. Não, desculpa, em discussão ainda, desculpa. Em votação, Tucci? Sim. Dalberto? Sim. Silvio? Sim. Dominique? Sim. Paula? Sim. Seu Paulo? Sim. Aprovado. Declaro encerrada a 16ª sessão ordinária do dia 27/5.
Declaro aberta a 17ª sessão extraordinária do dia 27/5. Solicito o secretário que faça a chamada. Luiz Fernando Paulino. Presente. João Batista Ribeiro Filho. Presente. Paulo Elias da Silva. Presente. Paulo Roberto da Silva. Presente. Carlos Mateus Gomes Garcês. Presente. Adalberto Rodrigues da Silva. Presente. Cássia Maria Nimetala. É justificado com a presidência. Luiz Gustavo Silva Ribeiro, ausente. E Silvio José Bueno. Presente. Projeto de Lei Legislativo 7 de 2019. Segunda discussão e votação. Discussão. Em votação. Adalberto. Sim. Tucci. Sim. Silvio. Sim. Dominique. Sim. Paula. Seu Paulo. Sim. Aprovado. Projeto de Lei Legislativo 8 de 2019. Segunda discussão e votação. Discussão. Em segunda votação. Seu Paulo. Sim. Paula. Dominique. Sim. Silvio. Sim. Adalberto. Sim. Tucci. Sim. Aprovado. Projeto de Lei Legislativo 9 de 2019. Segunda discussão e votação. Em segunda discussão. Em segunda votação. Dominique. Sim. Silvio. Sim. Adalberto. Sim. Tucci. Sim. Paula. Seu Paulo. Sim. Aprovado. Declaro encerrada a 10ª sessão extraordinária do dia 27/5. Anunciar a 9ª sessão ordinária do dia 3/6/2018, segunda-feira. Tem aqui um anúncio também do desafio Espaço 8 de março, a partir das 8 horas, no dia 29/5, conforme o ofício número 011 da Diretoria de Esporte, Lazer e Juventude, enviado anteriormente via WhatsApp aos edis. Uma boa tarde a todos.